Bom, pessoal, a gente vai apresentar o case da Uniplac, que foi introduzido uma solução da plataforma do Aniplan. Humberto, por favor, comece. Muito bem, pessoal. Prazer estar aqui. Demorou 4 anos, né, para chegar aqui. Nós chegamos e estamos vindo aqui com muita alegria para poder mostrar para vocês um pouco da nossa saga junto com o Aniplan. Falar um pouco de Uniplac. A Uniplac ela nasceu dentro do grupo Jacto Máquinas Agrícolas. Então vocês já devem ter visto aí aqueles gafanhotão, aquelas máquinas laranja rodando no campo. A Uniplac nasceu dentro do setor da Jacto, produzindo plástico, isso em 1966. E aí, nosso primeiro presidente, filho do japonês dono da Jacto, foi lá na Alemanha, buscou uma máquina e aprendeu a fazer plástico e trouxe para o Brasil. A gente começou fazendo justamente hoje, acho que a grande maioria conhece esse produto, que é o pulverizador postal. Ele nasceu do metal e foi sendo transformado em plástico ao longo dos anos. E a Uniplac começou a crescer dentro desse setor, trazendo novos produtos, até que virou uma nova empresa. Esse ano, eu e a Uniplac completamos 50 anos de vida, dos quais 27 eu ainda estou dentro da Uniplac. São 1.200 colaboradores em várias plantas que nós temos. Vamos mostrar aqui algumas delas, mas já tem mais duas aí em andamento e vamos mostrar esse ano. E qual que é o caso da Uniplac? A Uniplac ela trabalha com vários segmentos de fabricação, de produtos, de negócios. Então a gente atende ao mercado automotivo, atende ao mercado agrícola, mercado de movimentação, logística e também o próprio mercado interno nosso, que são os produtos para Jacto que fazem esses pulverizadores. A Uniplac nasceu no interior de São Paulo, cidadezinha chamada Pompeia. Pompeia só existe porque o japonês parou lá para poder construir a fábrica dele, consertar tudo. São 22 mil habitantes. Mas o Uniplac foi crescendo. Nós temos plantas em Mineira, que na verdade a gente nem pode chamar de filial, porque maior, fatura mais do que matriz. Paulínia, que é um house, e Maracanaú, que é na grande Fortaleza, também uma greenhouse. Estamos abrindo mais 2 plantas esse ano, uma em Uberaba e a outra em Belfort Roxo. Então, volta a sua, por favor. Show? Estou dando spoiler já, mas os 4 segmentos que a gente atende, a gente é líder no fornecimento dessas embalagens plásticas, são recipientes para defensivos agrícolas, nossos clientes chamam de defensivos agrícolas. Na verdade, defendendo, mata do mesmo jeito. Então não é uma peça tão tradicional assim, porque tem todos os requisitos de segurança, prevenção, manutenção e tudo mais. Marinha do Báltico, isso aqui a gente fabrica em 3 plantas diferentes, vamos para 5 plantas só produzindo esse tipo de produto. Isso aqui é joia porque o cliente só sabe o que ele vai consumir depois que ele começa a consumir. Então a gente não tem visão quase nenhuma de make desse processo aí, é horroroso. Então, bastante emocionante, nós temos várias marcas que estão produzindo isso. Segmento automotivo, nós atendemos também o AM, assim como o pessoal do Azen comentou. Tanques de combustível, tanques de ureia, então, para caminhões principalmente. E peças aí para caminhonetes, vocês vão ver aí, GWM, Toyota, saindo dos nossos produtos. Quem gosta de pescar, sai
Não importa quantos anos tem esse seu tanque, como foi produzido na Compec. Desde sempre. E no segmento a gente já mostrou que ela é cliente nossa, né? Já tem um veículo revocador similar a esse. Espero que esteja funcionando. Se não tiver, você fala depois, beleza? Mas transporte de produtos, caixas colapsíveis e tal, produtos interessantes em setor logístico e movimentação interna. E por fim, com as máquinas agrícolas que a gente produz, a gente tem 6 processos de transformação de plástico dentro do impacto. Então a gente transforma a injeção, sopro, injeção estruturada, rotomoldagem, termoformagem, bastante coisa. Esses produtos também, com certeza, principalmente quem é aqui da terrinha que vai conhecer bastante, que a gente substituiu o metal também nesses produtos, transporte de leite. E buscando justamente trazer um pouco mais de energia sustentável para a gente está com uma tecnologia francesa de produção de flutuadores para produção de energia solar em lagos. Bastante interessante. Não deixar ele sair de quadro dentro. Esses aqui são alguns in-houses que a gente tem. Então tem uma operação da Singenta, em Paulinha, Sumitomo, Itaú, Alimentos Wilson, faz Eu queria virar um plano americano, né? ou da Chuva, não sei se é conhecido por alguém, normalmente também fabrica lá isso dentro de casa. Qual que era o desafio? Bom, eu não sei qual desafio era maior, se era nosso ou se era da Laís para conseguir tentar trazer a gente para dentro da casa da Nel. Laís bastante insistente, graças a Deus. A gente tem, os nossos produtos não têm uma volta tão longa, são produtos mais curtos. Entra resina, né? Entra polietileno de um lado, sai produto do outro lado, acabou. Pouca coisa de montagem. Mas a gente tem boom e bops alternativas, né? Listas técnicas alternativas com roteiros alternativos. Então, uma criatividade medonha da nossa engenharia. Isso dificulta bastante o nosso trabalho. Nós temos também dificuldades com múltiplas plantas, vários processos diferentes. Existem processos aí que a gente faz 10 setups num turno de produção, de 8 horas. Tem produtos que a gente não faz setup em momento algum, mas a gente precisa produzir 60% desse produto em 3 meses e no resto do ano a gente tem que saber o que vamos fazer da vida. Muitas vezes tem que antecipar a produção. Então, a Eniplan veio com uma solução para isso. A gente já trabalhou muito forte com o Alexandre, o Alexandre que esteve aqui, permitiu que a gente conseguisse trabalhar com o Eniplan quando a gente propôs aí uma POC rápida, barata. Ele assumiu a encrenca, tiramos aí o pior do cenário, que era a conexão com o SAP, e surgiram os efeitos que nós vamos mostrar aqui, que o Marcelo vai mostrar. Essa POC, ela justificou o investimento todo depois, fazendo uma mudança importante aqui na saúde do nosso estoque. Nós não só reduzimos nossos estoques, como a gente mudou para estoques mais saudáveis. E isso realmente abriu os olhos aí da nossa diretoria, do nosso conceito. Então, a gente está fazendo até pessoas aqui do grupo já também para poder aprender com a gente, e com o ANEL e o plano. Existe vida além do PCP, né? Trabalhar no PCP sempre é um problema, certo? A gente deixa de ter disponibilidade de esportes radicais, como pular de paraquedas e bungee jump, porque o PCP dá muito mais adrenalina do que qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente aprendeu a fazer isso. Tá? Então, eu agradeço, fico por aqui. E aí, Marcelo, Alisson. Bom dia, pessoal. Essa apresentação aí do
Humberto, né? Mas basicamente, né, quando nós começamos com um N-Plan dentro da empresa, apesar de todos esses desafios, a solução de imediato, é possível trazer uma implementação, trouxe ali para a gente um planejamento integrado, né, integrar a ordem de produção, a ordem de compra, pedidos de venda de forma geral também. E, inclusive, né, até o pessoal comentou nas palestras passadas sobre essa dificuldade em relação à lista de materiais. Então, todos esses pontos, né, todas essas dificuldades que geralmente nós encontramos aí no dia a dia do planejamento foi possível com o N-Plan, né, com essa solução, que gerou resultados consistentes, né, a cada tempo que fosse passado ali em relação à ferramenta. Bom, aqui, pessoal, é o EXIS, né, como era o processo de SNOP antes mesmo aí da implementação do N-Plan. Né. Tudo era feito por Excel, né, acho que é algo muito comum no dia a dia do setor de planejamento, tanto a informação de cenários criados pelo SNOP, propriamente o plano de produção proposto, era tudo por Excel, né, e propriamente ali a programação, né, o vínculo entre o tático e o operacional. Além disso, só um pouquinho mais obrigado. E também, aqui não traz informação, mas toda a parte de planejamento de materiais também era feito por Excel. Né? Então, para uma dinâmica do SNOP, isso era bem complicado, a gente não conseguia criar diferentes cenários, ainda mesmo com a quantidade de SKUs que nós temos, né? Por volta aí de 8 milhões de SKUs. Né? Esse aqui é um pouco do nosso processo hoje, o Humberto comentou já um pouco, né? Extrusão, termoformagem, gestão, moldagem, sucos e a injeção estrutural. E aqui agora está sendo, né, com a implementação do N-Plan dentro da Unipac. Hoje existe um vínculo ali, né, as APIs foram desenvolvidas no SAP, integrando diretamente com o N-Plan, então a gente consegue, por ciclo de SNOP, criar inúmeros cenários, né, a gente chegou a criar mais de 11, 12 cenários por ciclo. Contemplando aí estudo de capacidade, projeção de estoque, até mesmo aí informações sobre tomada de decisões, sobre informação de eficiência de máquina. E, consequentemente, isso acaba sendo conectado, né, acoplado aí ao Center, ao OPS, que nós utilizamos hoje aí para abertura de ordens de produção e a parte de sequenciamento, né, a parte de schedule ali, algo mais puxão de fábrica, mais operacional. Bom, aqui foi um pouco o que a solução trouxe para a gente. Né? Pode ser informações que eu comentei um pouco breve com vocês aqui sobre o plano mensal de apoio ao SNOP. Né? Hoje, todo o nosso background está sendo feito já pelo SNOP, pelo N-Plan, perdão. E as ordens planejadas acabam sendo conectadas, né? Eles podem esse plano de produção aí com o Center, acaba gerando essas ordens de produções conectadas já com o SAP. A geração automática de compra, né? Plano de controle de saúde de estoque, a partir do plano de controle de saúde de estoque e o nivelamento ali do estoque de segurança, a gente consegue definir uma saúde do nosso estoque, se está em nível normal, ruptura, obsoleto, estagnado, e por aí vai, essas limitações. Então, isso foi um grande ponto para a gente, porque a gente não tinha essa dinâmica. Era algo muito estático do nosso dia a dia. E quando ele trouxe essa dinâmica para a gente, tá? Propriamente balanceamento de produção e alguns dashboards aí para complementar as nossas análises. Bom, eu quero ter um videozinho para mostrar para vocês hoje como que funciona, né, um pouco aí dos itens. Então é algo bem dinâmico aqui, já é uma informação de projeção de estoque. Essa foi o ciclo SNOP que a gente apresentou, inclusive foi uma informação que a gente levou para o nosso ciclo SNOP, né, Marcelo? Que foi do primeiro ciclo do ano aí, e a gente mostra um pouco da política para a projeção de estoque que nós compartilhamos no nosso ciclo de diretoria, como propriamente anunciou, como que a gente estava modelando a nossa projeção de estoque com base no plano de produção proposto e até mesmo com as políticas de estoque adotadas para os SKUs, como para o modelo de negócio. Aqui um pouco da dinâmica, como que funciona o grid de planejamento, né, o cockpit de informações que a gente tem no nosso estoque alvo, nosso plano de produção. Eu estou vendo aí. Então aqui, pegando um pouco o cockpit de informações, né, o estoque alvo, plano de produção, estoque de segurança, acaba sendo uma informação bem dinâmica. Aqui é possível incluir várias informações, né, nem que entrar muito nesse mérito, né, o Alexandre falou bastante sobre esse assunto. Então a gente consegue analisar a demanda, a quantidade programada, o volume de produção, estoque de segurança, estoque final, cobertura projetada dos itens mediante a política que é adotada para o SKU. E propriamente a situação final, esse cenário aqui, um ponto importante, é um cenário infinito.
tá? Mas dentro da ferramenta é possível desenhar cenários finitos, né, restringindo a capacidade máxima do equipamento. E muitas vezes, como os produtos eles competem entre as máquinas, você vai ver uma situação final aqui, às vezes desenhando uma ruptura ou totalmente risco. Tá? Bom, então aqui é basicamente o tempo de integração. Como funciona hoje, hoje o tempo de integração é em média de 8 minutos. Isso para cenários mais complexos, vamos dizer assim, né, onde eu tenho que integrar todos esses pontos, né, que é um SAP. Então hoje essa integração de 8 minutos ela integra desde previsão de demanda, que é o arquivo 750 hoje, até mesmo informações aí de lista técnica, que já é integrado 100% com o SAP nosso. Tá? Informações do fornecedor, cliente, ordem de compra, ordem de produção, informações aí de manutenções propriamente tryouts e faturamento já integrado diretamente com o SAP. Tá? Bom, eu acho que é mesmo de informação. Beleza, olha, você vê quanto tempo demora para fazer isso, né? Hoje, uma simulação de cenário, para casos de cenários finitos, né, que são cenários aí que demandam de uma análise maior da ferramenta, são cenários que levam em média aí de 10 minutos para serem criados. Tá? Não é algo simples, não é algo complicado, né? A gente tinha uma demora bem considerável aí quando a gente trabalhava com informações dentro do Excel. Então foi possível reduzir de forma considerável essas informações aí. Tá? Lembrando que a gente consegue fazer todos esses pontos, né? Também comentando com vocês, a gente consegue minimizar riscos de ruptura, cortes no plano e, provavelmente, desenhar um plano de produção mais coerente, mais fidedigno com a nossa realidade da fábrica. Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Humberto. Bom, Humberto trouxe um pouco da história, como ele disse, conhecedor e viveu boa parte da história do Anepac e, conhecendo tudo isso, ele, hoje como gerente de transformação digital, foi quem começou todo esse processo, né? Como ele disse, com a assistência da Larissa. A gente já vinha juntos buscando alguma solução em planejamento, em APS, em SNOP, e eu do lado do planejamento, em alguns momentos ele estava do lado do planejamento, e a gente passou anos aí buscando. A gente testou outras ferramentas de grandes players do mercado, inclusive ferramenta do próprio SAP, Oracle e assim por diante. E quando a gente, o objetivo inicial era no Web Center, a gente implementar a ferramenta de scheduling, e a gente já conhecia, na época era Preactor, né, na Siemens, depois virou Web Center, a gente já conhecia de ver algumas apresentações, alguns benchmarks. A gente avançou na discussão, nas conversas com a ANEEL, e aí eles apresentaram para a gente a MPlan. E aí, quando a gente viu, falou, é isso aqui que a gente precisa, né? Não só uma camada ali de chão de fábrica, mas também uma camada de inteligência com a conexão com o SNOP. E realmente o MPlan consegue traduzir tudo isso de uma forma muito prática, amigável e também de uma forma personalizável. E aqui eu vou trazer um pouco dos resultados. Né? O Alisson trouxe ali um pouco do detalhe da solução, né? Tudo que a ferramenta consegue trazer, proporcionar no dia a dia. Ele é o piloto do sistema na Anepac hoje, é o master responsável por operacionalizar isso, fazer toda essa conexão entre SNOP, negócio, estratégia e operação. E quando a gente vem para o antes e depois aqui, esse quadrinho dá uma boa resumida do que acontece. Antes, a simulação era toda em Excel, manual, revisões de SNOP muito limitada e também manuais que quando alguém falava em algum momento do ciclo, vamos revisar uma demanda, vamos revisar uma informação aqui, porque vai mudar o cenário. Dava aquele frio na espinha, falava, de novo, nós vamos levar 3, 4 dias para revisar tudo isso aqui. Né? O NPlan, realmente, a velocidade disso é fantástica. Realmente ali, 10 minutos a gente simula um cenário novo. Tem uma demanda nova que é raro, mas acontece sempre, né? Revisar a demanda. Beleza, vamos revisar. Às vezes na reunião executiva à tarde e de manhã a gente está revisando alguma coisa. E a gente fala, brincando, mas é verdade, demora mais para atualizar o PowerPoint do que para rodar o cenário dentro do plano. Isso realmente é fato.
E além disso, a segurança, né, dos dados já tem a integração automática, no Excel é manual, tem sempre o risco de ter erro, de não estar atualizado, a gente não conseguir atualizar com toda a frequência que precisa, hoje já é tudo automatizado. A geração de ordens também, depois, né, como o Alisson explicou ali, terminou o cenário, isso já vai para o Call Center, já gera sequenciamento, já gera ordem de produção e também já gera ordem de compra de materiais. Então, o próprio Eniplan já explode isso em lista de materiais, isso já converte também em planejamento de materiais, toda a cadeia dali para trás, né, do fornecedor. De forma também toda automatizada. Esse slide, o Alexandre deu um spoiler já, né? Mas o Alexandre trouxe um pouco da proposta, da teoria, né? Uma visão de solução, e aqui a gente traz como realmente executado, isso a gente vê na prática. De fato, a conexão que, quando a gente faz em Excel, fica muito distante entre uma visão de planejamento, uma visão de SNOP, e descendo isso para MPS e também para ABS, com o Eniplan isso já está tudo integrado. Então, a gente sai do cenário do SNOP, fechou a reunião executiva, que é o último evento que a gente faz, validou o cenário, isso já está pronto para descer em MPS, MRP, inclusive para o APS. Então, essa conexão trouxe uma confiabilidade, uma credibilidade muito grande para o processo de SNOP também. E os resultados? A gente visualizou grandes resultados realmente em saúde de estoque. Além de ter a política de estoque formalizada dentro do Eniplan, ele consegue trazer uma visibilidade muito grande e a capacidade de traduzir isso rapidamente em ações. Então, com isso, a gente reduziu, de fato, aí, quase 60% dos itens que estavam em ruptura, mais de 50% dos estoques estagnados, pela facilidade de ter a visualização e indicar caminhos para a gente conseguir trabalhar com esses estoques. Estoque obsoleto também, mais de 50%. E os itens em risco, também mais de 20% de redução. Isso tudo traduziu em estoque ali dentro de uma saúde normal. Então, os estoques ali dentro de uma normalidade, todos esses ganhos aqui converteram em quase 80% a mais do estoque em posição normal, realmente. E isso a gente converte em caixa, de working capital ali, capital para a empresa. E também um melhor balanceamento de produção. O Eniplan ele tem também ali dentro da solução esse balanceamento, né? O MPS já faz o balanceamento de toda a capacidade produtiva e isso trouxe também uma otimização dos nossos ativos, tanto máquinas e também a otimização de mão de obra, além de toda essa cadeia do supply. E como próximos passos, né, a gente, com o sucesso que a gente teve, a gente implementou na planta da matriz do Pompeia. Aí a gente já está expandindo isso para todas as unidades da Unipar, todas aquelas fábricas, já está em fase final de implementação desse rollout para as unidades. Junto com isso, né, como o passo seguinte aí, a padronização de processos, então a gente consegue padronizar todos os processos de planejamento, o planejamento integrado como um todo, não só a parte de MPS, mas desde os SNOPs, uma visão mais tática, estratégica, descendo para o NPS e indo até o nível da gradualidade do APS padronizado em toda essa cadeia, em todas as unidades da Unipac. Caminhando na consolidação da transformação digital, né, a Unipac colocou há alguns anos como propósito essa transformação digital como uma dos principais pilares ali da vertical de inovação, e o processo de planejamento foi um dos primeiros aí que a companhia decidiu investir, e a gente já vem colhendo alguns frutos aí, muitos frutos na verdade com esse processo. E por fim, a evolução contínua do modelo.
comentei bem rapidamente, né, a questão de personalizável. A gente conversa muito com a equipe. Eu lembro de gravar bastante, as pessoas assistiam as palestras. O vídeo entre as músicas é boa, tipo, bota ver querida, a pessoa assistiu. A gente vê uma capacidade muito grande realmente de velocidade, né, de implementar melhorias e personalizar para aquilo que a gente precisa no nosso processo. E isso realmente potencializa muito essa evolução contínua dos nossos modelos de planejamento. Acredito que é isso. Agradeço aí, pessoal, mais uma vez, e a gente fica aberto aí para perguntas. Muito obrigada. Vamos aos questionamentos, pessoal. Eu tenho uma primeira pergunta. Ótimo. Volta no slide, por favor. O Alexandre, onde é que a gente assina para fazer lá os testes com os agentes aqui? Porque já faz parte do nosso Pathfinder, né? Sai daqui e ele é assinado, né? Isso. Aqui à frente temos uma pessoa inscrita, ali temos a segunda pessoa inscrita, 2 inscritos por enquanto. 3? Onde é que está o terceiro? Tá, e o quarto, só para a gente se organizar. Tá bom. Alicia. Alisson, se eu entendi corretamente, em algum momento do teu slide tu colocou aqui. Tu colocou um slide ali mostrando sobre capacidade infinita, certo? Por que eu montaria um plano com capacidade infinita se na prática a minha capacidade ela é finita? Pensando que no dia a dia, né, eu tenho, por exemplo, um time de produção e aquilo precisa acontecer dentro daquele time com aquela capacidade. Por que vocês simulam, às vezes, com uma capacidade infinita? Qual é a diferença prática no teu dia a dia? Legal, essa é uma pergunta. Legal. Hoje, a gente utiliza o nosso CNLP. Nosso CNLP hoje a gente trabalha com demanda, muitas vezes em reuniões de consenso, nós trabalhamos com a demanda restrita e a demanda restrita. Forças políticas de consenso, principalmente para o segmento automotivo. Quando nós transferimos isso para análise da capacidade de máquina, de carga máquina, nós trabalhamos com a carga máquina irrestrita para destacar os estouros de ocupação. E hoje, quando a gente transfere para cenários finitos, quando a gente simula cenários dentro do plano, a gente tem vários critérios dentro dele que a gente pode solicitar priorização. Por exemplo, quero priorizar no cenário A questões de curva ABC. No cenário B, eu quero priorizar cobertura de peças, enfim, tem vários critérios lá. Hoje, no grupo, né, no caso da Unipac, a gente não tem propriamente todo esse nível de detalhe, até mesmo por sensibilidade da informação com a controladora integrada. Mas sim, está no nosso roadmap ali, para trabalhar com cenários finitos, os nossos cenários da CNP. Então, o que acontece? Muitas vezes, nas nossas apresentações da CNP, nós compartilhamos demandas, no caso, carga máquina com capacidade infinita, nós destacamos as oscilações acima de 100% e alinhamos isso. Muitas vezes tem produtos, por exemplo, no nosso segmento de injeção, que essas ocupações ultrapassam 100%, e a partir dessa tomada de decisão a gente consegue destacar se vai ser uma terceirização ou se propriamente a gente vai ter que fazer um ajuste mais no segundo semestre de demanda, enfim, varia de acordo com o cenário. Mas é por isso, tá? É pensando mesmo no destacamento dessas ocupações, né, acima de 100%, mas está no nosso roadmap essa questão de destacamento aí de cenários finitos e destacando, né, em contrapartida, um ponto que seria relacionado à ruptura. Por exemplo, poxa, nos meus cenários finitos, eu estou destacando ali a ocupação que está em 100%, desse impacto, né, qual o índice de ruptura desse setor? É algo que aí a gente está assim construindo. Só complementando rapidinho. Em resumo, a gente analisa a demanda restrita e avalia aquilo como uma oportunidade. Então, coloca isso no plano e identifica onde que aquela oportunidade é factível ou não. Ou seja, a gente transforma isso em realidade. Aí a gente vai limitar as capacidades para entender aquilo que a gente consegue realizar ou não. Aqui à esquerda, por favor. Bom dia, eu sou o Fernando.
Primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Gostaria de saber o tempo que vocês já utilizam, né, essa ferramenta, desde a do caixão. até atualmente. E também se vocês têm alguma medição no sentido de acuracidade, né? Uma previsão inicial que vocês devem, não sei, vão ter as projeções, as revisões, mas a curto prazo, 1 mês ou 2 meses ali, depende do que vocês fizeram a curto prazo, essa acuracidade, a previsão inicial e o realizado, para medir a aderência, né, à inteligência do sistema. Eu vi o Zé aqui, Obrigado. Vou começar a responder à vontade para complementar. A gente está usando o Eniplan em ambiente de produção há mais de 1 ano, desde o começo do ano passado, para o ciclo de SNOP. E sempre uma evolução contínua aí também das funcionalidades. Em relação à análise de variação, a gente monitora pelo próprio Eniplan, tem um módulo aí de análise de demanda, né? Onde a gente utiliza o indicador de WMAP para analisar a velocidade da previsão de vendas. Mas isso assim, depende muito realmente de vários aspectos externos, e não só internos ali da execução do nosso processo, né? Mas a velocidade em si do plano em relação ao realizado realmente fica muito dependente da execução daquela demanda mesmo. Mas um ponto que eu acho que é bastante relevante quando a gente fala da parte de projeção de saúde de estoque, como a gente mencionou, bastante espaço. Aquela projeção que os lá atrás, ela é com base em um plano específico de demanda, um plano específico de produção. Vamos dizer assim, é o ótimo, né, onde a gente consegue chegar. Mas existem decisões estratégicas que são tomadas dentro do board executivo de SNOP que às vezes vai correr um pouco fora daquele plano, né? Mas antes a gente não conseguia enxergar qual seria o plano ótimo, onde a gente poderia chegar se a gente trabalhar daquela forma, para ter um balizador ali, uma referência de comparação e uma tomada de decisão diferente daquilo. Agora a gente consegue ter essas duas visões, a gente consegue simular um cenário ótimo e um cenário com uma visão, com uma decisão, uma estratégia diferente, e comparar isso para tomar uma decisão. A questão da confiabilidade em termos de forecast de demanda são outros 500. Aí é uma empresa sem tamanho e talvez tenha uma solução que a gente espera que não funcione. Mas o ponto é o seguinte, a velocidade com que ele faz o planejamento da gente e desdobra isso em APS é muito melhor do que a gente tinha antes em Excel. Então, isso permite, de fato, a gente fazer uma análise mais criteriosa. O comportamento depois de estoque vai ser um resultante não só do que a gente descobre também da operacionalização, né, que os estão seguindo. Mas eles mostram para a gente um caminho reversível. Só para fechar isso, é válido, né? Hoje estamos no processo de implementação de SNOI também na Unipac, e muito em decorrência também dessa questão de dinâmica de criação de cenários do Eniplan. Então, hoje, muitos desses planos que a gente, além de fazer essa troca em relação ao APS, nós estamos compartilhando esse plano de produção junto com os programadores de quadro. Então, falou, bacana, chega aí, dá uma olhadinha nesse plano aqui, vamos ver se faz sentido no dia a dia. Muito disso, porque os planos que nós temos hoje, né, em confecção também desses cenários infinitos, muitos nos pontos iniciais, nos M0, ou propriamente nas semanas iniciais, em cenários finitos, ele vai buscar sempre, no caso da Unipac, né, nós trabalhamos com estoque de segurança, então ele sempre vai buscar o pico desse estoque de segurança. E muitas vezes esses cenários ficam muito desconectados da realidade do fábrica. Puxa, eu não vou conseguir produzir 500 peças desse produto essa semana, não tenho capacidade para isso, ou propriamente, para minhas horas de setup, eu estava pensando em fazer isso, no lote de produção, enfim, aí vai, né? Mas é muito por causa disso. Então, assim, essa dinâmica de forma de misturar a capacidade do plano de produção está sendo criada, muito junto com os programadores, até mesmo para definir os roles em zona ali da programação, porque, poxa,
esse cenário vai ser congelado, essa semente vai trabalhar congelado, vamos medir como que fica, qual que é a dificuldade sua. Em conexão com isso, a gente consegue ter uma melhora também no plano ali do SNLP, né, das informações que a gente vai compartilhando no SNLP. Bom, obrigada. Temos aqui à direita mais uma e depois a outra pergunta junto. Bom dia, Natália da Baixinha. Olha, falando diretamente para você essa. Como foi, eu li no slide anterior que vocês colocaram nos próximos passos para ter processos mais padronizados. Como foi a validação dos cenários do Eniplan em processos não padronizados? Uma pergunta também, porque foi bem complicado. Porque com o desenvolvimento da ferramenta, quando nós estávamos desenvolvendo as informações, principalmente das APIs que seriam conectadas no SAP com o Eniplan, no começo foi desenvolvido, a gente tinha uma ideia inicial, um escopo inicial disso, e a gente tinha uma ideia que ia tudo bem. Só que no dia a dia da ferramenta, a gente encontrou muita dificuldade, foi necessário muita correção de rota para conseguir fazer sentido com o nosso dia a dia. Então, basicamente, como que nós fizemos, né, essa validação, né, essa troca do SNAP tradicional que nós tínhamos para o SNAP que é aplicado agora? A gente aplicou alguns steps. Poxa, qual que vai ser o step que a gente vai conseguir dar seguimento aqui para a utilização do Eniplan? Poxa, a partir do momento que as informações que a gente compartilha no SNAP hoje façam sentido ou chegue um resultado muito próximo dentro do Eniplan. Mas respondendo a essa pergunta, foi muito complicado, principalmente quando a gente linka as APIs no SAP com o Eniplan e propriamente as correções de lista técnica, principalmente em roteiros alternativos, e também em relação à validação da previsão de demanda. Compilar tudo em um arquivo só, somente por grupo de clientes, propriamente clientes, fazer sentido essas informações aí em relação à leitura dos dados, né? O Lucas está ali também, a gente sofreu um pouquinho com isso, mas o clima deu certo. Eu acho que o grande ponto, pelo menos na minha percepção em relação ao Eniplan hoje ali, propriamente a utilização, foi o tempo e as correções que foram feitas ao longo do prazo. A gente descobriu que estava fazendo um saneamento muito maior do que as nossas engenharias diziam das nossas individuais. Isso não foi isso. Obrigada pela pergunta. Senhora, por gentileza. Juliana, nós estamos em processo de implantação do Eniplan, né? E eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram nesse processo ali de começar a fazer fazer a conversa ali, os primeiros passos, até a virada ali no live do negócio todo. É interessante, né? A gente passou por um bom período só encontrando POCs no valor de 600, 800 mil reais, ninguém fazer uma POC. Ninguém queria investir isso. A partir do momento que a gente conseguiu achar um caminho comum, e o Alexandre e o Clarice conseguiram achar uma forma de fazer uma POC realmente mais acessível, foi a primeira abertura que nós tivemos dentro do alto nível. Então, o mais difícil é com quem assina o cheque. Esse foi o mais difícil. A partir desse momento, aí a gente descobre que a tecnologia não é o mais difícil. É a cultura. A cultura são outros 500. Aí é um trabalho de formiguinha que você tem que ir trabalhando muito forte no seu chefe. O Alisson é um exemplo disso. O Alisson entrou, a gente trouxe ele de fora para poder colocar, implementar o sistema. Com quem a gente tinha antes, a gente não estaria aqui. Eu vou pedir uma forte salva de palmas.